São Paulo negociando a preferência de compra com o Flamengo, mas não deve vender o Marcos Antônio a curto prazo. Queria que você desse mais detalhes sobre isso e falasse a informação completa para a gente. É isso. Pode parecer papo de maluco para muitos, mas só para a gente explicar, então, a informação que foi trazida, né? Foi então noticiada pelo Pedro Lopes, lá no UOL, parceiro também. São Paulo e Flamengo têm uma conversa rolando por um documento de preferência de compra pelo Marcos Antônio, né? Então tem essa possibilidade aí que está rolando, essa conversa está acontecendo. Acho que está tocando alguma coisa aí. Enfim, cara, tendo essa conversa por essa preferência de compra entre as partes. E aí, para explicar o que é isso, é assim, basicamente, caso venha alguma oferta oficial de outra equipe pelo Marcos Antônio, o São Paulo tem que notificar o Flamengo. Então, assim, sei lá, Vasco mandou uma oferta de 20 milhões de euros, tem que mandar uma carta para o Flamengo, dando um prazo, que seja 24 horas, que seja 2 dias, que dá a possibilidade do Flamengo cobrir essa oferta e, claro, poder levar o Marcos Antônio, né? Então, é um documento de, assim, prioridade de compra, preferência de compra. E tem que notificar também o Flamengo caso eles queiram vender o Marcos Antônio, porque o São Paulo hoje, ele já deixou de forma explícita que não quer vender o meia nessa janela de transferências, né? E eu falo que é papo de maluco, por quê? Porque você vai fazer uma pergunta muito básica. Tá, entendi, mas o que São Paulo ganha com isso? E, cara, na prática, nada. E aí eu fui tentar entender entre as partes, né, o porquê que estão conversando por esse acordo e o porquê que vão fazer um acordo desse. E aí, por parte do Flamengo, existe um otimismo de que, com a preferência de compra, o São Paulo, pela situação financeira, tope negociar ele em julho, janela que vai abrir dia 20 de julho, fecha dia 3 de março, a atual, e nessa primeira janela do ano, o São Paulo não vai vender o Marcos Antônio, fato. Ele fica no São Paulo nessa primeira janela. Aí, dia 20 de julho, abre uma segunda janela. Tem um otimismo do Flamengo de que o Marcos Antônio vai ser vendido nessa, enfim, janela do meio do ano, então eles já querem garantir, enfim, cara, garantir preferência de compra. E aí, por parte do São Paulo, que eu passei aí as últimas horas perguntando, tá, entendi, show, então vocês estão negociando isso. Mas o que o São Paulo ganha com essa história? As respostas, elas são subjetivas. O que eu pude entender é que, cara, nos últimos dias, a gente está vendo aí na imprensa, mas está vendo também nos bastidores, existe um movimento incessante do Flamengo para tentar tirar o Marcos Antônio do São Paulo. Isso no clube, né, com algumas investidas, oferta, teve uma reunião do Boto com o próprio Rui Costa, né, então papos ali paralelos, mas ao mesmo tempo existe uma pressão no staff do Marcos Antônio também, porque eles ofertam melhores condições, né? Então, pô, ele ganha X no São Paulo, e ele pro Flamengo ele ganha 3x, ganha luvas. Então, pro staff do jogador passa a ser interessante também. Entendo que essa preferência de compra pro Flamengo é quase que um cessar-fogo, sabe? Pô, para de encher o saco nesse momento, não vou vender o cara. Caso eu vá vender, caso ele esteja no game para ser vendido, eu vou te avisar para você ter prioridade de compra. Esse é o acordo que está sendo costurado. Então, isso é uma carta, isso é um documento que São Paulo tem, então, isso comprometido. Caso chegue uma oferta pelo Marcos Antônio que seja aceita pelo São Paulo, tem a possibilidade do Flamengo cobrir. Isso quer dizer que ele vai sair por qualquer valor? Não. Cara, tem que ser um valor aceito pelo São Paulo. Ou seja, daqui a pouco chega, de repente, a Lazio de volta e fala: quero comprar ele de volta, vi que fiz besteira, quero comprar ele por 30 milhões de euros. Aí tem que enviar uma carta para o Flamengo, você tem 24 horas para cobrir essa oferta de 30 milhões de euros. Quer? Sim, ok, paga e leva. Não quer? Ok, vai para onde ele estava encaminhado. Então, esse é o documento, essa é a carta. É algo bombástico, algo que muda o rumo do Marcos Antônio? Não, mas é bem curioso, é bem esquisito, para falar a verdade, né? Eu nunca tinha visto, talvez, esse modelo. Acho que São Paulo fez isso uma vez com o Luiz Fernando, do Botafogo, atacante. Eu vou até achar essa matéria aqui, porque eu estava tentando lembrar, tipo, a última vez, né, que o São Paulo fez isso. E aí eu estava lembrando desse caso, eu vou colocar na tela para vocês, porque eu acho que tem algo nesse sentido. Então, assim, aqui, ó, achei a matéria. Foi na venda ou na chegada do Diego Souza que teve esse acordo. Eu vou colocar na tela para vocês conferirem, então. Foi lá em 2019, né? Que aí na época era um acordo que envolvia o Diego Souza, e aí o São Paulo tinha uma prioridade de compra pelo Luiz Fernando que nunca exerceu, né? Então acho que é o último modelo que
teve no São Paulo Futebol Clube nesses moldes, e tem essa conversa aí pelo Marcos Antônio. Eu acho que é algo assim que não faz muito sentido na minha visão, você dá uma prioridade para o Flamengo, ao mesmo tempo, acho que é um certo cala-boca para o Flamengo também, sabe? Tipo, porra, para de encher o saco, né? Tá aí a prioridade, mas acho que você abaixa para uma prioridade do Flamengo que você não deveria ceder. Eu penso assim, pelo menos. A gente elogiou que o São Paulo pediu a multa aqui. A gente veio aqui e falou, porra, que legal que o São Paulo pediu a multa pelo Marcos Antônio, tem que ser assim, tem que pedir um alto valor, tem que ser um valor que não vai ser atingido pelo Flamengo. Essa tem que ser a forma de São Paulo negociar. Não é dar prioridade de compra a troco de nada. Cara, que fosse, uma coisa tá vindo o Alan por empréstimo, eles liberaram o Alan por empréstimo e tem uma preferência de compra. Cara, até faz sentido, tem algo vindo pro São Paulo. Ou eles vão pagar 10 milhões de reais ou 1 milhão de reais, eles vão pagar algum valor para ter preferência de compra. Cara, faz sentido. De graça, do nada, é mais assim, acho que só mostra que essa pressão, esse terrorismo, entre aspas, né? Esse terror que faz o Flamengo para certos jogadores, como foi do Caio Jorge, por exemplo, no Cruzeiro, né? Que eles ofereceram 30, aí não, a gente vai chegar em 40. Aí faz o Cruzeiro ficar ali tendo aquela puta, cara, dor de cabeça e faz o Cruzeiro pagar mais para ter o Caio Jorge renovar o contrato. Esse tipo de coisa, acho que é só você mostrar que você caiu na pressão, né? É algo que eu fico preocupado nesse sentido, mas o São Paulo nesse momento, ele segue jogador do São Paulo, não vai ser vendido esse semestre, pelo menos, né? Não tem possibilidade de venda, mas o Flamengo faz isso para jogar maior pressão, para tentar comprar ele também no mês de julho. E aí o São Paulo vai depender da capacidade financeira que o São Paulo vai estar em julho. Acho que vai estar ainda, cara, numa situação muito alarmante, né? Mas aí vai ser algo que vai ser visto. E vale a lembrança também que é bem capaz que o Marcos Antônio até julho já tenha cumprido a meta de jogos, né? Enfim, mínimo de jogos do Campeonato Brasileiro. E aí ele não poderia ir para o Flamengo. Então também essa prioridade do Flamengo não me parece algo que faça, assim, é um pouco irracional para pensar, né? É uma prioridade de algo que pode vir a acontecer, mas de um cara que você não quer vender. Não é um jovem da base, por exemplo, não é o Luca, que o Chelsea vai pegar uma prioridade de compra pelo Luca. Não, é um jogador que hoje o São Paulo não quer vender. Acho que é muito mais para tentar amenizar essa pressão em cima, principalmente do staff do jogador, Fê. Exato, eu acho que fica claro que é um cala-boca para o Flamengo, torra sua chupeta aí, beleza, você vai ter uma prioridade de compra, mas eu acho que o principal e que me deixa um pouco chateado é que o São Paulo não recebeu nada em troca. Quando você até mostrou o exemplo da negociação do Diego Souza pelo Botafogo. O São Paulo fez um negócio com o Diego Souza, envolvendo o Diego Souza, e por isso pegou uma prioridade de compra. Para quem está acompanhando o mercado nacional, o Palmeiras está indo atrás do John Arias, e o John Arias tinha prioridade de compra do Fluminense. O Wolverhampton teve que avisar o Fluminense, ó, a gente recebeu uma proposta assim, se você quiser cobrir, tá a seu critério, senão a gente vai dar sequência com o Palmeiras, porque o Fluminense, na negociação com o Wolverhampton, abriu mão de uma parte do que viria a receber por uma prioridade de compra, pensando em um eventual retorno do John Arias, caso ele não desse certo, caso ele não se adaptasse, era esse o pensamento. O São Paulo não recebe nada em troca. Eu concordo com você. Se o São Paulo tá pegando o Alan por empréstimo, o Flamengo ofereceu R$1 milhão, 500 mil reais, dá prioridade para mim. Enfim, é um basta, mas é um basta que para mim não faz sentido, porque o São Paulo não recebe nada em troca, não ganha nada com essa negociação, não recebe absolutamente nada. A única coisa que recebe que para mim é muito ruim, e para mim o motivo da negada do Cruzeiro pelo Caio Jorge foi tão boa. Por quê? Porque você dá prioridade para um cara. Imagina se chega no meio do ano, como você estava falando, chega um time querendo pagar 25, o Flamengo resolve pagar os 25. Poderia ser um time de fora, poderia ser a Lazio, vamos usar o mesmo exercício. Chegou a Lazio oferecendo 25 milhões. Você vai ter que bater na porta do Flamengo e falar, recebi uma proposta de 25 milhões. E aí se o Flamengo falar, beleza, eu vou pagar, ele vai comprar por 25 milhões, ok, o São Paulo vai ficar beleza, vai ficar bem na fita, vai ganhar um bom dinheiro, só que você reforça um rival, você reforça um cara no mercado interno. E eu acho que isso é o grande problema. Você está dando a sua prioridade de compra para um time que daqui 2 semanas você vai enfrentar numa Copa do Brasil.
Daqui a um ano, você pode enfrentar numa Libertadores. E aí você tá reforçando um time, dando uma prioridade, sem receber nada em troca. Matheusão, queria que você... E só um ponto também, Fê, isso ainda não tá assinado, tá? Eu acho, cara, conhecendo, acho que pela pressão, né, que tá, assim, gerada com esse vazamento, já que não é algo que não vai dar nada pro São Paulo e nem pro, assim, Flamengo de modo geral, acho bem capaz que o São Paulo pense melhor após essa repercussão do que tá acontecendo, né? Mas acho que não faz sentido nenhum esse negócio costurado. Entendo que seria talvez para dar uma acalmada nessa situação, porque pro São Paulo tá sendo incômodo, que é do mercado ter o Flamengo ligando dia sim, dia também, para assim, perguntar do Marcos Antônio, para falar com o staff dele, ó, a gente ainda quer, hein? Ó, a gente pode pagar 10, ó, a gente pode pagar 11, ou a gente pode pagar 12, sabe assim, vira um negócio chato. Mas ao mesmo tempo, cara, para você fincar o pé e falar não vou vender, acho que não é o caminho dar uma preferência de compra. E sim falar, tá bom, quer? Então para de me ligar ou paga a multa, sabe? Tem que ser algo nesse sentido. Paga o que eu quero. Ficar nesse papo paralelo sempre, vai só gerar essa situação, e acho que o São Paulo cede para o Flamengo nesse negócio, né? Exatamente, Gabi, exatamente. Acaba cedendo. Matheusão, queria que você desse sua opinião quanto a essa negociação, uma negociação, no mínimo, diferente do São Paulo Futebol Clube nesse início de ano, hein, Matheusão? É estranho, né? Vamos lá. Direito de preferência, também chamada de prelação ou preempção, está no Código Civil, uma relação civil, uma relação contratual. É o artigo 513 do Código Civil. Ele diz que um vendedor, quando estabelece esse pacto, uma confluência de vontade com um comprador, ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu for vender esse determinado objeto, esse bem, no caso, esse jogador, eu tenho que te notificar obrigatoriamente, e aí você exerce o seu direito de preferência, de prelação, tanto por tanto, daí porque o nome direito de tanteio. Então, se o São Paulo, porventura, na próxima janela de julho, como o Gabi bem falou, for vender o Marcos Antônio, ele terá que notificar o Flamengo para que o Flamengo exerça, caso queira, a sua proposta, que deve ser um patamar mínimo daquela chegada, mas que não impede de ser superior. Então, o direito de preferência é isso. Qual é o sentido do direito de preferência? Quando você vende um jogador para o exterior, esse direito de preferência é importantíssimo justamente para que você se proteja do mercado nacional. Porque é um ativo seu que você está vendendo para o exterior, mas que caso ele volte para o Brasil, você fala assim, ó, se for para voltar, eu quero que volte para o meu time, tá? Eu quero exercer essa preempção, essa prelação, essa preferência. Mas esse acordo costurado entre São Paulo e Flamengo no mercado nacional, muito me estranha. Porque o São Paulo, se tiver uma oferta, por exemplo, do Barcelona, vamos dizer, para o Marcos Antônio, aí o São Paulo vai notificar um rival brasileiro para que ele exerça essa preempção. Fala assim, ó, Flamengo, o Barcelona tá querendo, você vai querer pagar a mesma coisa? Isso para mim não faz sentido nenhum. Eu concordo com vocês dois, mas por um outro lado, analisando a questão dos pactos que ocorrem no futebol, no direito, a gente tem que analisar que nenhum pacto surge do nada. Tudo que ocorre, ainda que formalmente de boca, mas que vaza, vem de algum indício, né? O indício vem do étimo, da etimologia do dedo. Quer dizer que indica alguma coisa. Se o São Paulo está indicando que tem a acordar com o Flamengo, que tem essa possibilidade de estabelecer esse acordo com o Flamengo, significa que, como o Gabi bem disse, deve estar havendo uma pressão por parte do staff do Marcos Antônio em se sensibilizar ou se seduzir pela proposta do Flamengo. Afinal de contas, é um time bem estruturado, que vai pagar bem, pagar em dia, e talvez o entorno do Marcos Antônio esteja empenhado em querer que ele vá para o Flamengo, mas ao mesmo tempo significa que o São Paulo está cedendo de uma maneira vulnerável a um clube rival em questão financeira pelo momento que passa. E daqui a pouco a gente vai falar até sobre outra notícia, né, que é a antecipação dos direitos, mas a gente percebe que o São Paulo está no momento fragilizado, que não tem condição de estabelecer negócio com equipes com um aporte financeiro maior. Mas eu não consigo enxergar nenhum benefício para o São Paulo em ter que exercer essa preferência, essa preempção para o Flamengo. Muito estranho isso tudo. Eu acho que o São Paulo não tem ganho, a não ser que o Flamengo tenha oferecido em contrapartida no Abafa alguns jogadores. O São Paulo tenha se interessado, sabe que vai vender e precisa de peças.
afora essa situação, eu não vejo como o São Paulo ter ganhos nisso. Afinal, o dinheiro vai vir de qualquer jeito do outro clube. O Flamengo, no mínimo, vai pagar o que o clube ia pagar. Então, assim, eu acho totalmente sem sentido. Gostaria de acompanhar essa situação para ver como é que vão se desenrolar as coisas, mas, prioritariamente, não vejo nexo. Eu só acho que não faz sentido um certo alarde também da torcida por uma questão muito simples, que é o que o Senna colocou no chat. Caso ele cumpra 12 jogos pelo São Paulo, 12 partidas pelo São Paulo, ele não pode mais jogar nada pelo Flamengo. Ele não pode mais jogar Campeonato Brasileiro, caso ele entre em campo ali também pela Copa do Brasil, ele não pode jogar. Ele já jogou 2 pelo Campeonato Brasileiro. Caso ele continue no São Paulo, que é o que a gente imagina, o São Paulo vai manter ele poderia cumprir o seu 10º jogo contra o Vasco dia 19/4. A janela abre dia 20/7. Então ele teria assim muitos jogos para cumprir. Ele deve bater essa meta de 12 jogos, né? Então, assim, eu cara, não entendi a questão prática, né, para essa janela de transferências para o Flamengo, no sentido que, pô, caso ele cumpra 12 jogos, que ele vai cumprir, ele já não pode mais esse ano, então seria para o ano que vem? Aí pode ser algo, não sei, ano que vem, né? Pode ser que tenha interessado pelo Marcos Antônio, e aí vai cobrir uma oferta. Mas o que eu entendo desse negócio é que o São Paulo tenta esfriar a investida do Flamengo, porque pode ficar enchendo o saco do staff, e aí o staff ficar também ali em cima do São Paulo, esfria a possibilidade do Flamengo e joga pro ano que vem. Eu vejo dessa forma, pelo menos, eu leio dessa forma. É um puto absurdo? Para mim não é o fim do mundo, mas é um negócio que eu não vejo sentido, assim, eu só não vejo sentido. Pô, não é algo que tá feito, não é que ele vai deixar o São Paulo, e não é que ele tá sendo vendido por 5 milhões de euros. Não, isso não aconteceu. Isso não vai acontecer. É só uma prioridade de compra. Qual que é a validade, qual que é o sentido dessa prioridade? É o que eu me questiono em relação à informação. Exatamente. Inclusive, Gabi, que a gente só deve se preocupar se Hernan Crespo começar a poupar Marcos Antônio até o meio do ano. Isso, é isso. Ou em caso de lesão, né? Tem que talvez se preocupar com essa possibilidade.